tarde, muito obrigada. Obrigada, Angelina, pelas palavras. Obrigada, Brage. Muito obrigada a vocês. Eu sei que vocês ficaram numa fila e fila ninguém merece, né? Muito obrigada mesmo. Eu acho grande, assim, estar aqui. Eu sei o quanto é grande alguém querer me escutar, sabe? Espero que eu consiga dizer algo que seja importante para vocês. Eu vou falar sobre a Amazônia em Memória, o papel do repórter nas narrativas de conflito. E minha palestra está dividida em 3 partes. Uma introdução, que dura mais ou menos de 10 minutos, que talvez no começo vocês não entendam bem por que eu estou falando sobre isso, mas eu garanto que faz sentido depois. Em seguida, eu vou falar sobre alguns dos principais estereótipos ligados à cobertura da Amazônia, o olhar que a gente tem sobre a Amazônia. E a terceira parte da minha palestra é a parte que eu acho mais importante, que é a questão de construção de memória, da oralidade e da palavra escrita. Como quem já me ouviu algumas vezes, eu escrevo toda a minha palestra e eu leio. Então, eu gostaria de abrir essa palestra falando primeiro sobre o que eu vou chamar de movimento essencial do repórter. Um movimento profundo e que se inicia antes de qualquer outro. E eu escolho abrir essa palestra falando sobre esse movimento essencial, porque sem ele não conseguimos fazer uma reportagem, nenhuma reportagem, seja nessa sala, seja nos confins da Amazônia. Eu sempre insisto muito nisso, como quem já participou alguma vez de uma palestra minha sabe, porque eu acredito que isso é o básico. E é um básico muito difícil e que tem sido muito esquecido. E tem sido muito esquecido porque exige mais de nós. E nos obriga a constantemente nos confrontarmos com nossas visões de mundo, com nossas frágeis certezas. Nos obriga a trilharmos o caminho da dúvida e da fragilidade da nossa posição. E a nossa força como repórter é justamente a consciência da fragilidade da nossa posição. Cada repórter, antes de sair de casa, da redação ou do seu umbigo para as ruas do mundo, ele precisa primeiro atravessar a rua de si mesmo. Esse é um movimento profundo e constantemente aprimorado que cada um encontra seu próprio jeito de fazer. Mas é um movimento obrigatório, se quisermos ter a chance de encontrar o outro. Nesse movimento, nos esvaziamos da nossa visão de mundo, de nossos preconceitos, de nossos julgamentos, para irmos em direção não só ao mundo que é o outro, que é do outro, mas ao mundo que é o outro. Para que possamos ser preenchidos por ele e então empreendermos a viagem de volta, o que está longe de ser fácil. Quando voltamos para casa, somos outros, transformados por essa experiência de ser um outro. Nesse movimento de ida e de volta, em que aquele que foi já não é o mesmo que retorna, o nosso desafio é decifrar a narrativa ou as narrativas daquela pessoa, daquele grupo, daquele mundo ou daquele acontecimento. A reportagem é sempre uma decifração, uma busca por decifração do outro e do mundo do outro. Por mais que a gente pesquise antes, e pesquisar muito é fundamental, partimos sempre de um não saber. É preciso saber muito para ser capaz de se perder, e diante do outro, nos colocamos sempre perdidos. Quando acreditamos conhecer essa realidade antes de buscá-la, fechamos o espaço da descoberta e voltamos para o lugar de onde nunca saímos, com aquilo que nunca saberemos, iludidos de que partimos e chegamos, mas de fato cimentados na mesma posição pela ausência do gesto essencial. Desvendar as narrativas do outro exige uma postura de humildade, a começar pela consciência de que somos seres falhos. Acreditar que ser repórter nos faz pairar acima da sociedade, encarnando uma isenção e uma imparcialidade que sabemos impossível, é perigoso para nós mesmos e, principalmente, para quem abre a porta da sua vida para nos contar de si. Só o fato de a gente decidir contar uma história já altera aquela história.
É preciso ter a humildade de saber que atuamos lambuzados de cultura com os 2 pés enfiados no tempo. Sabendo-nos parte e falhos, podemos tomar as precauções possíveis para que tenhamos chance de chegar não à verdade, porque a verdade única, total e absoluta não existe, mas o mais próximo possível das verdades todas. Depois do movimento interno de esvaziamento, o instrumento do repórter é a escuta. E é a qualidade dessa escuta que garante a qualidade da reportagem. Como escutadores da narrativa de um outro, escutamos não só o que é dito, como aquilo que não é dito. Não só a voz, mas o silêncio. Não só as palavras, mas os gestos, os cheiros, as expressões, os móveis, os objetos da casa, assim como suas rachaduras. Esta é uma escuta que se faz não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos, em que só conseguimos descobrir a linguagem habitada pelo outro se por um momento desabitarmos a nós mesmos. Nos episódios em que deixamos esse lugar de escuta, porque às vezes não o sustentamos, é preciso contar ao leitor. É assim que nos precavemos de nossa condição humana e falha, dessa condição de ser na história e para a história. E conseguimos honrar a dignidade desse pacto em que alguém abre a porta da sua casa e dos seus interiores para se deixar decifrar como narrativa. É só por causa desse movimento que nos tornamos capazes de escutar um torturador, um pedófilo, um serial killer, para além do rótulo ocultador de bandido. Assim como a vítima, para além de uma circunstância que é apenas parte do que ela é. Se não formos capazes desse movimento, deixamos de fora da história não só grandes porções de uma mesma pessoa, mas uma enorme porção de pessoas. Para o repórter, cada ser humano é uma experiência única e irrepetível, que será escutado em todas as suas singularidades. É nesse movimento de decifração que nos tornamos capazes de compreender que não há vidas comuns, apenas olhos domesticados. E esse olhar domesticado não pode ser o nosso. É no olhar que se lança para além das camadas enganadoras de uma pretensa banalidade e dos muros impostos pelos discursos fechados que se faz a resistência cotidiana do repórter. Ser repórter é mais do que um fazer, é um ser. E um ser que só é ao arriscar-se a ser outro. E aí a gente chega especificamente ao nosso tema, Amazônia e Memória, o papel do repórter nas narrativas de conflito. A Amazônia e os povos da floresta talvez sejam as maiores vítimas dessa tragédia que é o nosso fracasso em conseguir fazer o movimento essencial da reportagem. Ou pior, em muitos casos, nem mesmo achar que é preciso fazer o movimento essencial da reportagem. O repórter mais perigoso é justamente aquele que não se percebe falho e limitado, e assim, petrificado na sua ilusão sobre si mesmo, não consegue nem se deslocar de si, muito menos em direção ao outro. Se esse movimento em direção ao mundo do outro é difícil, é árduo, em qualquer circunstância, mais difícil ele é quanto mais diferente da nossa é a visão de mundo e o mundo desse outro que desejamos buscar. É quando corremos o risco de falhar miseravelmente ao atravessar o Brasil para encontrar outros Brasis e, de fato, voltarmos sem ter saído do nosso umbigo, porque não fomos capazes de nos despir da nossa visão de mundo. Para começar, não existe uma Amazônia, mas várias. Eu já fiz mais de 10 grandes reportagens, grandes viagens de reportagem para as regiões amazônicas. Conheço todos os estados amazônicos no Brasil. E se eu tenho algo próximo de uma certeza, é de que eu precisaria de várias vidas para afirmar que conheço todas as Amazônias em profundidade. Eu, no máximo, conheço algumas situações em profundidade, ou talvez o mais correto a dizer seria que desconheço menos que a maioria. E se eu consigo avançar nas realidades amazônicas que me proponho a contar, é porque parto da consciência do meu não saber. A falha mais evidente é quando nos deixamos seduzir pela facilidade dos estereótipos.
Folclorizar uma pessoa, um grupo, uma situação é sempre uma maneira eficiente de não enxergar aquela pessoa, grupo ou situação. Ao enxergar só o estereótipo, reproduzimos preconceitos e não avançamos 1 milímetro em profundidade. E a realidade mostra que quanto mais distante é o mundo do outro, maior é a nossa coleção de estereótipos sobre esse mundo. O estereótipo funciona como uma espécie de proteção ao risco que é se abrir ao desconhecido. O repórter coloca o estereótipo como um escudo na frente dos seus olhos e protege-se de ser provocado a derrubar suas crenças sobre aquele determinado mundo. E também a ter muito mais trabalho ao perceber que a realidade é bem mais complexa do que parecia à primeira vista, ou ao primeiro clichê. Como o leitor médio já está acostumado a consumir estereótipos, especialmente sobre a Amazônia, ele não estranha e os engole sem questionar. É assim que uma história que está sempre em movimento, que é sempre mutante, vai ficando cada vez mais cimentada. Quando colaboramos para cimentar uma história ou cimentar um olhar sobre a história, estamos fazendo o contrário da reportagem. O que é preciso perceber é que esse olhar que produz e reproduz estereótipos não é inocente. Esse olhar é uma violência. É, no caso dos povos da floresta, mais uma violência cometida contra eles. E tem graves consequências. Eu vou dar alguns exemplos. Os índios são vistos como uma espécie de estrangeiros nativos, no olhar do senso comum. É um curioso caso de xenofobia no qual aqueles que aqui estavam são vistos como os de fora por aqueles que aqui chegaram séculos depois. Como se os intrusos fossem os de dentro. Como não se pode falar intrusos, troca-se por entraves. Há 2 grandes estereótipos sobre os povos indígenas que parte da imprensa tem ajudado a disseminar e a cimentar. O primeiro é uma ideia de indígena que podemos chamar de o bom selvagem. É o indígena que vive sem ser afetado pelo nosso modo de vida. É o que acontece com os Yanomami, por exemplo, em parte, ainda que centenas tenham sido dizimados por doenças dos brancos, que introduziram também armas de fogo. Mas os Yanomami ainda mantêm no imaginário coletivo uma certa, entre aspas, pureza, que foi fundamental para que se conseguisse demarcar sua terra e salvá-los do genocídio e até da extinção total. Pode botar. Pode botar outra foto. Esse é um pequeno Yanomami. Não. Essa foto foi feita em 2001. Essa é uma imagem emblemática. Ou no caso de povos como o Zauá, sobre o qual a Miriam Leitão e o Sebastião Salgado fizeram uma bela reportagem que ela vai apresentar amanhã. Ou dos povos ainda isolados que existem no Brasil. É fundamental, e é um direito deles, que esses povos, como os Yanomami, os Zauá e outros, tenham seu modo de vida respeitado, inclusive respeitado a ponto de desconhecermos o seu modo de vida. Quem assistiu ao Xingu, o filme do Karl Hamburger, vai lembrar de uma espécie de meia-culpa de um dos irmãos Vilas Boas, quando ele diz: há uma coisa deles, dos indígenas, que morre para sempre quando a gente encosta. Só que essa imagem de um povo intocado ou pouco tocado pelo nosso modo de vida é manipulada para se tornar a imagem do índio, aspas, verdadeiro. Como se os Yanomami e os Zauá fossem mais verdadeiros do que os Guarani Kaiowá, por exemplo, que sofrem um processo de genocídio há décadas, confinados em reservas tão insalubres quanto favelas, trabalhando em lavouras de cana-de-açúcar, alguns em regime análogo à escravidão, acampados em estradas. Essa imagem é manipulada para tentar vender a ideia de que existem índios mais verdadeiros que outros. Dos Guarani Kaiowá e de muitos outros povos que lutam por suas terras originais, direito garantido pela Constituição de 1988, que completou 25 anos em 5 de outubro sem ser cumprido,
passa-se a dizer que já não são mais índios. Chega-se a dizer que são índios paraguaios, no sentido da falsificação. Então, é importante que a gente perceba a perversidade dessa manipulação. Estereotipa-se uma imagem do que seria um índio para dizer que este é o índio de verdade e aquele outro que vem sofrendo violência há décadas, cuja apropriação de sua terra o impede de reproduzir o seu modo de vida há décadas, muitas vezes séculos, já não é. E como afirmaram mais de uma vez jornalistas e colunistas, o que estes, que já estariam, aspas, aculturados, querem mesmo é TV de tela plana. E se querem TV de tela plana, esta é mais uma prova de que já não são mais índios, porque índios são os outros. Ao se afirmar isso, o que está se buscando é anular os direitos às suas cobiçadas terras ancestrais. Assim, as terras públicas dos povos indígenas podem ser privatizadas para soja, boi, mineração, etc. E basta a gente acompanhar o noticiário para perceber em que medida esse discurso é reproduzido por nós, jornalistas. Mas o trabalho do repórter é, como eu já disse antes, o de decifração. O da busca por decifração, já que nunca se decifra totalmente, nem há uma totalidade para ser decifrada. É o contrário de reproduzir discursos como verdade. E para decifrar, é preciso perceber que não existe o índio, mas 240 povos diversos, com visões de mundo diversas, histórias diversas, relações diversas, cosmogonias diversas. Uma riqueza extraordinária que é nosso trabalho decifrar para compreender cada um em suas singularidades. O que é ser um Yanomami, Auá, Guarani, Kaiowá, Arara, Munduruku, Terena, Kayapó? Só um Yanomami, Auá, Guarani, Kaiowá, Arara, Munduruku, Terena, Kayapó pode nos contar. Quando os Guarani Kaiowá fizeram a sua declaração de morte coletiva, era preciso entender, por exemplo, o que era a palavra para eles, porque carta é palavra. Eu vou ler um trechinho do que é a palavra para os Guarani Kaiowá, de uma coluna que eu escrevi, só para deixar mais claro a riqueza e a diversidade que perdemos quando deixamos de decifrar para nos tornarmos reprodutores de discursos hegemônicos. Ao nos tornarmos reprodutores de discursos hegemônicos, nos colocamos a serviço de interesses privados nas áreas de conflito. E a questão indígena é, hoje, um campo de violenta disputa. E essa é também uma disputa de narrativas, na qual o papel do repórter é enorme e decisivo. E como diz um grande professor e um grande repórter, o Marx Leonan, repórter não tem o direito de ser ingênuo. Eu vou ler um trechinho do que uma antropóloga, Graciela Chamorro, da Universidade Federal da Grande Dourados, explica o que é a palavra para os Guarani Kaiowá. Eu acho muito bonito. A palavra é a unidade mais densa que explica como se trama a vida para os povos chamados Guarani e como eles imaginam o transcendente. As experiências da vida são experiências de palavra. Deus é palavra. O nascimento como o momento em que a palavra se senta ou provê para si um lugar no corpo da criança. A palavra circula pelo esqueleto humano. Ela é justamente o que nos mantém em pé, que nos humaniza. Na cerimônia de nominação, o xamã revelará o nome da criança, marcando com isso a recepção oficial da nova palavra na comunidade. As crises da vida, doenças, tristezas, inimizades, etc., são explicadas como um afastamento da pessoa de sua palavra divinizadora. Por isso os rezadores e as rezadoras se esforçaram para trazer de voltar a sentar a palavra na pessoa, devolvendo-lhe a saúde. Quando a palavra não tem mais lugar ou assento, a pessoa morre e torna-se um devir, um não ser, uma palavra que não é mais. Ne e aivu, não sei se assim se diz, podem ser traduzidos tanto como palavra, como por alma, como o mesmo significado de minha palavra sou eu, ou minha alma sou eu. Assim,
alma e palavra podem adjetivar-se mutuamente, podendo-se falar em palavra-alma ou alma-palavra, sendo a alma não uma parte, mas a vida como um todo. Isso, resumidamente, é o que a palavra para os Guarani Kaiowá. Ao estudar o que era a palavra para eles, eu descobri o que me parece ser a melhor definição do que é a reportagem. Ao fazer um movimento essencial de que falávamos lá no início, o movimento em direção ao outro, o repórter se torna repórter ao tornar-se palavra que age. O outro estereótipo que tem sido usado exaustivamente é o de que os povos indígenas são entraves ao desenvolvimento e ao progresso. A este se somam muitos outros estereótipos, como o de que os indígenas teriam terra demais. Esse estereótipo carrega uma ideia de que só existe um desenvolvimento, como se um determinado conceito de desenvolvimento fosse uma espécie de verdade única e não um campo em disputa, como de fato é. E não entender o discurso do desenvolvimento e do progresso como um campo em disputa, em um contexto histórico específico, resultado de um processo cultural, é uma ignorância inadmissível para um jornalista. Ignorância no sentido de ignorar conhecimentos básicos da história, da sociologia, da filosofia, etc. O que é desenvolvimento? O que é progresso? E desenvolvimento para quem? E para quê? E por quê? Perguntas básicas para qualquer repórter se fazer antes de sair de casa. A essa ideia de desenvolvimento, associada a interesses bem determinados, se adiciona uma outra ideia. A de que os povos indígenas seriam, aspas, primitivos. E aqui interpretando o primitivo como atrasado. De novo, uma ignorância abissal, na medida em que ignora o conhecimento gerado pela antropologia. Para parte da elite escolarizada, apesar do esforço empreendido pelos grandes antropólogos, entre eles Lévi-Strauss, as culturas indígenas ainda são vistas como atrasadas, numa cadeia evolutiva única e inescapável entre a pedra lascada e o iPad. E não como uma escolha diversa e um caminho possível. Assim, essa parcela da elite descarta, em nome da ignorância ou da má-fé, a imensa riqueza contida na linguagem, no conhecimento e nas visões de mundo das 240 etnias indígenas que ainda sobrevivem por aqui. Toda a história do Brasil, a partir da descoberta, entre aspas, e da colonização, é marcada pelo olhar de que o índio é um entrave no caminho do progresso ou do desenvolvimento. Entrave desde os primórdios. Primeiro, porque teve a deselegância de estar aqui antes dos portugueses. Em seguida, porque se rebelava ao ser escravizado pelos invasores europeus. A sociedade brasileira se constituiu com essa ideia, e ainda que a própria sociedade tenha mudado em muitos aspectos, a concepção do índio como um entrave persiste. E persiste de forma impressionante, não só para uma parcela significativa da população, mas para setores do Estado, tanto no governo atual como nas gestões passadas. Ora, entraves precisam ser removidos. E tem sido, de várias maneiras, como a história nos mostra, a passada e a presente. Mas nós, repórteres, não podemos reproduzir esse discurso como verdade única, porque o nosso papel é o de decifrador. E para decifrar, precisamos duvidar de nossas próprias certezas, dos discursos hegemônicos, de ideologias apresentadas como fatos. Se queremos falar em desenvolvimento, precisamos compreender o que um munduruku entende por desenvolvimento, quando se anunciam hidrelétricas na região que habitam desde muito antes da chegada dos europeus. Precisamos investigar a quem essas hidrelétricas vão beneficiar e se não há outras alternativas energéticas. Precisamos investigar quais são os interesses em jogo e desconstruir os discursos. Se grupos como os ruralistas dizem que há terra pública demais na mão dos índios, por exemplo, é preciso ver quanta terra há na mão privada de cada ruralista. Se é de concentração de terra na mão de poucos, uma das questões estruturais da formação brasileira, será que é de povos indígenas que estamos falando?
Por que a propriedade é tão intocável quando se trata da propriedade dos fazendeiros e a terra indígena é tão contestada, se os povos indígenas estavam nela muito antes dos europeus chegarem aqui? E eu lanço aqui só algumas perguntas básicas que não têm sido respondidas ou têm sido respondidas de forma muito superficial. Duvidar, questionar, desconstruir discursos é o papel do decifrador, que se propõe a documentar a história em movimento e, principalmente, compreender como o outro vê o mundo e se posiciona nele. Há muitos outros estereótipos e discursos que têm sido, quando não produzidos, reproduzidos e cimentados com a colaboração e a cumplicidade de jornalistas que deixaram de fazer o seu papel de decifradores. Eu quis chamar a atenção apenas dos mais óbvios, para que a gente possa refletir sobre o nosso papel nas narrativas de conflito. E no caso dos povos indígenas, esse é hoje um campo imensamente sensível, com vários projetos capitaneados pela bancada ruralista tramitando no Congresso, para esvaziar os direitos indígenas garantidos pela Constituição. Sem falar nas grandes obras do governo federal, como o Belo Monte e as barragens previstas por Tapajós. Aliás, apenas um parêntese. A maior obra do PAC é a hidrelétrica de Belo Monte. E não há nenhum repórter da grande imprensa cobrindo essa obra cotidianamente no local. Isso não é algo para se pensar sobre a complexidade, o alcance e os significados da crise da imprensa? Os governos da ditadura militar, especialmente o governo Médici, vendeu a ocupação da Amazônica com slogans como integrar para não entregar, terra sem homens para homens sem terra, sem contar o fato de chamar a Amazônia de deserto verde. Como a gente bem sabe, havia e há muitos homens, mulheres e crianças na floresta amazônica, mas a máquina de propaganda da ditadura vendia como se fosse um vazio humano. Naquela época, a imprensa era amordaçada. Hoje, não há desculpa para que a imprensa não faça o papel de decifrar os projetos de ocupação da Amazônia pelos governos da redemocratização. Eu queria chamar a atenção de vocês para alguns desses estereótipos com a ideia de reforçar que a gente precisa questionar e não reproduzir estereótipos. Porque não custa repetir, ainda que a internet tenha propiciado uma ampliação das narrativas e dos narradores, a imprensa ainda é a principal narrativa sobre a sua época. E essa é uma enorme responsabilidade. Porque ao narrar uma pessoa, um grupo, uma situação, um acontecimento, estamos também construindo um momento histórico. A forma como se narra, ao mesmo tempo, conta um momento e influencia a construção do momento seguinte. Outro estereótipo comum na narrativa de conflitos da Amazônia é a visão do garimpeiro como um bandido. Eu imagino que para a maioria de vocês aqui, ao ouvir a palavra garimpeiro, a associação imediata é negativa. Ouve a palavra garimpeiro e de imediato já vem uma carga de sentimentos negativos relacionados. Em geral, a figura do garimpeiro é associada à bandidagem, à ilegalidade e à destruição do meio ambiente. Mas essa é apenas parte da história. E aqui eu não estou dizendo que os garimpeiros, como categoria, sejam santos. O que eu estou afirmando é que na reportagem não cabem heróis e vilões, bandidos e mocinhos. A realidade é sempre muito mais complexa e é feita por homens e mulheres contraditórios. O ponto é que enquanto os garimpeiros são vistos pelo senso comum e também pelo senso comum de parte da imprensa como os vilões da história da Amazônia, as mineradoras carregam uma imagem bem mais limpa, além de patrocinar projetos culturais e até mesmo ambientais pelo Brasil. Por quê? E aqui apenas um parêntese, se manipula tanto com a histeria da Amazônia na mão dos gringos, volta e meia a gente recebe aqueles spams alertando sobre a invasão estrangeira na Amazônia. E essa histeria é alimentada principalmente para semear a desconfiança da população com as organizações socioambientais internacionais.
Mas a Amazônia está internacionalizada muito. Não pelas ONGs, mas pelas empresas multinacionais em projetos de mineração e outros. Alcoa, Anglo American, Belo Sun, etc. Agora mesmo a mineradora canadense Belo Sun está prestes a receber licença ambiental para fazer o maior projeto de mineração de ouro no país, a 10 quilômetros de Belo Monte, numa das áreas de maior biodiversidade e variedade cultural da Amazônia brasileira. Mas voltando aos garimpeiros, a imagem é de que os garimpeiros, mesmo quando reunidos em cooperativas, são bandidos. Já as grandes mineradoras são bacanas, organizadas, geradoras de empregos e de desenvolvimento. É assim que se criminaliza, de novo e sempre, os mais pobres. A maioria dos garimpeiros na Amazônia são nordestinos e nortistas em busca de uma vida melhor. Analfabetos ou semi-analfabetos, o sonho do ouro ou do diamante é a única forma de ascensão possível. Fora isso, eles trabalham na enxada, na cana, com o peão, nas condições que a gente conhece. O ouro é a chance de empreendedorismo e de melhoria das condições de vida para largas parcelas da população brasileira. Com ele, alimentam suas famílias e movimentam o comércio e a produção local. Vou ler a frase de um deles que eu entrevistei no Eldorado do Juma. É o Louro de Porto Velho. Ele diz assim: a gente pode fingir ser outras coisas, fazer outros serviços, enquanto não aparece uma fofoca. Fofoca é a notícia do ouro. Mas basta ouvir o chamado, que mesmo bem empregado, o cabra larga tudo e bota o pé no mundo com a roupa do corpo. Garimpeiro é bicho esperançoso, ele disse. Uma cozinheira, hoje nas Dragas é o garimpo de rio, ganha mais de 3 mil por mês e ganha em barrinhas de ouro. A alternativa para essas mulheres seria ganhar salário mínimo e morar na periferia ou favela. Os homens, quando o preço do ouro está bom, podem ganhar muito mais. Esses garimpeiros mantêm o dinheiro no comércio local, nas suas comunidades de origem. Sua riqueza é distribuída. Como me disse um deles em julho, a melhor coisa de ser garimpeiro é poder comprar à vista. Nessa região que eu estive há pouco, a população local teve acesso pela primeira vez à energia, porque os garimpeiros compram a sua farinha e outros produtos. Como os ribeirinhos não têm crédito no comércio da cidade mais próxima, porque não têm comprovante de renda, às vezes nem documentos, encomendam motor de luz, geladeira e TV aos garimpeiros, que pagam à vista e trocam esses bens pelo fornecimento de farinha e outros alimentos. Para essa população de beiradeiros, pescadores, extrativistas, o garimpo é um gerador de melhoria das condições de vida e as relações, em geral, são as melhores possíveis. Eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que a realidade é bastante mais complexa. E que se na zona urbana já se criminaliza os pobres como bandidos, nas regiões mais distantes das capitais e do centro do país, se criminaliza muito mais. Aqui, essa situação já está mudando e o movimento Cadê Amarildo mostra isso. Lá, não. Porque muitas vezes os mesmos que denunciam a criminalização dos pobres aqui, assim como a naturalização da morte de pobres aqui no Centro-Sul, não conseguem, pela distância e pela desinformação, da qual nós, imprensa, somos em grande parte responsáveis, enxergar como a criminalização dos pobres se dá nos rincões do país. E criminalizar os garimpeiros como sujos, feios e malvados da história é uma das modalidades de criminalização dos pobres no olhar sobre a Amazônia. Essa visão do garimpeiro como um mero bandido, essa visão plana e rasa, que esvazia todo o contexto histórico e social, é extremamente conveniente para o governo, por exemplo. Foi o que aconteceu quando a Polícia Federal explodiu as dragas na aldeia Telespires, no Mato Grosso, em novembro, assassinando um índio. Aqui, o que ouvimos de parte da imprensa foi que a Polícia Federal explodiu dragas ilegais usadas por uma quadrilha de garimpeiros com a cumplicidade de caciques Munduruku. Que imagem se constrói de imediato na cabeça da gente?
Uma quadrilha de bandidos e no confronto, por azar, morreu um índio. Quem são os mocinhos? A Polícia Federal, claro. Mas se alguém for ouvir as pessoas que vivem lá e que testemunharam o que aconteceu, vai escutar narrativas muito diferentes. A Operação Eldorado deixou um rastro de gente traumatizada na região, as histórias são escabrosas. 200 policiais baixaram na aldeia de 3 helicópteros e de voadeiras, que são os barcos a motor mais rápidos, explodindo as dragas do garimpo e jogando bombas. Os indígenas passaram dias de terror absoluto. Mulheres e crianças foram feridas e espancadas. Casas e escola tinham marcas de balas. Computadores da escola foram inutilizados. Os celulares jogados no rio. O carro da aldeia carbonizado. O telefone cortado. O rádio confiscado. E Adenilson Munduruku foi assassinado. A maioria dos homens das dragas são trabalhadores ganhando seu sustento. Muitos filhos de famílias de ribeirinhos. Enquanto ouviam pelos rádios a explosão das dragas, em casa, agricultoras rezavam e temiam pela vida dos seus filhos, meninos criados na beira do rio. Será que isso será necessário? Será que é assim que o Estado deve se apresentar? Será que não há outros caminhos? Na narrativa de indígenas, quilombolas e ribeirinhos, o bandido, muitas vezes, é justamente o Estado. Já que quando precisam, o Estado não está lá. E quando o Estado aparece, como nesse caso, é de forma violenta, ou é para expulsá-los. Só que a sua narrativa raramente é ouvida. Até porque poucos repórteres vão até lá escutá-los. Parte da imprensa tem se contentado em publicar a versão oficial por várias razões e também por falta de investimento em reportagem. A Amazônia é cara e é longe. Eu vou pedir para passar o vídeo, que é um vídeo gravado pelos próprios índios, quando eles descobriram finalmente o corpo do Adenilson Munduruku. Isso foi em novembro.
dúvida, pensando se eu devia mostrar. São 5 minutos. E eu acho que muita gente deve ter pensado, sim, a gente já entendeu, né? Não precisa continuar, é angustiante. Eu estava falando até com a Clarinha. Minha amiga a Clarinha até falou, e eu acho que ela tem razão. E, que não basta entender uma coisa mais profunda. A gente precisa um pouco ter mais tempo para as coisas. Por isso que eu coloquei os 5 minutos. Então, será que era preciso o uso dessa violência? Se o garimpo era o foco, não haveria outro caminho? Qual era, de fato, a intenção da Polícia Federal e do governo numa região em que planeja uma série de hidrelétricas? São algumas das perguntas básicas que uma parte da imprensa não fez. Não é de hoje que o governo tem buscado relacionar os Munduruku, que se constituíram na principal voz de resistência às barragens na região do Tapajós, ao garimpo ilegal. Assim, manipula 2 estereótipos amazônicos. O do índio, como entrave ao desenvolvimento, associado de forma ilegal ao garimpeiro bandido. E assim desqualifica sua luta de resistência. Isso tem funcionado porque esse discurso continua a ser reproduzido por parte da imprensa. A forma mais eficiente de calar o outro é transformá-lo numa ameaça. Mas o papel do repórter é o contrário disso. O papel do repórter é fazer a aproximação dos mundos, para que os mundos possam se escutar e dialogar. Eu vou contar uma pequena história de uma reportagem que eu fiz quando estourou a fofoca, né? A fofoca, como eu disse antes, é a notícia do ouro, no Eldorado do Juma, no Amazonas. Aqui, além de tudo, o dono do garimpo tinha ainda um nome perfeito, Zé Capeta. Se já se considera todo garimpeiro bandido, esse ainda tinha nome de diabo. E eu levei uma semana para achar o Zé Capeta. Eu vou ler um trechinho de como eu descrevo ele aqui nessa matéria. Pelo nome, imagina-se um pistoleiro de coronel. Pode botar o Zé Capeta. Esse é o Zé Capeta. Pelo nome, imagina-se um pistoleiro de coronel, pactado com o demo. Nada. Zé Capeta em carne e osso está mais para peão que para fazendeiro. E contém no corpo forjado na lida de boi uma aquarela inteira de mazelas do Brasil. A começar por sua escritura de posse, que o INCRA afirma ter tanta validade quanto uma cartela de bingo. Zé Capeta desdobra cuidadosamente o contrato com aquele respeito que só os analfabetos têm pelas coisas escritas. Foi lavrado dentro do mato em 5 de junho de 2004, numa folha de caderno e a caneta azul. Aspas. A gente estava os 3 dentro do mato. Só o Donizete sabia escrever. Ele fez para mim, conta o Zé Capeta. No pedaço de papel está escrito que Sebastião Matias de Carvalho, vulgo Santos, vendeu a José Ferreira da Silva Filho o nome oficial do Zé Capeta. Uma área de terra medindo 6.200 de frente, na margem esquerda do rio Juma. O pagamento foi uma moto XR200, ano 2001, de cor preta, no valor de R$2.000. E assim, desse jeito atropelado, Zé Capeta comprou um pedaço dourado da Amazônia. O Eldorado do Juma, nessa época, tinha sido considerada a maior fofoca de ouro desde Serra Pelada. O mineiro Zé Capeta conta sua história num hotel barato do centro de Manaus, onde foi mexer com papéis que não consegue decifrar. Ele está acuado na cidade grande. Tem vergonha de não saber preencher a ficha para garantir o quarto. Quando começa a falar, ele chora. Me chamam de Zé Capeta porque desde pequeno não tinha bicho bravo que eu não conseguisse amansar. Trabalho desde os 8 anos conduzindo tropa de boi e fui com essa idade que fiz uma promessa para Nossa Senhora Aparecida de um dia ter uma casa minha. Nunca antes desse garimpo tinha pegado na mão mais de R$5.000 meus mesmo, só de fazendeiro para pagar alguma conta. Fui registrado com 15 anos de idade pelos meus pais, até lá eu nem existia. O primeiro sapato fui calçar com 16 anos porque meus pés estavam tão estropiados pelas pedras de Goiás que não aguentava mais caminhar. Comprei fiado no boteco de tal Vanicó uma conga, que é um negócio de bico branco.
De ouro, até então, Zé Capeta só tinha um dente no abre-alas da boca. Eu era novo ainda e tinha vergonha de ter um dente montado no outro. Aí plantei e colhi uma roça de feijão e dei para o dentista botar esse dente aí. Os outros foram doendo e eu fui arrancando. Agora, se o ouro der, vou arrumar os dentes todos. Esse era o Zé Capeta. Eu vou mostrar, a gente passar algumas fotos dos garimpeiros do Eldorado do Juma. De cenas desse. Esse é bem o momento em que estoura a fofoca lá. Pode ir passando mais rapidinho. Esses são os feios, sujos e malvados. Pode deixar aí. Eu vou ler o que eu escrevi, que é como eu percebo. À primeira vista, só o que aparece é a gigantesca ferida rasgada por mãos humanas na barriga da floresta. Mas a saga que se desenrola hoje no sul do Amazonas significa bem mais. Nela está o Brasil que anda. O Eldorado do Juma é só uma última parada desse povo antes de seguir em busca de nova promessa. É uma gente que caminha às vezes de pé descalço, disposta a morrer com as unhas cravadas na terra se for preciso, mas buscando um lugar que ainda não encontra em seu país. Vem de tudo, mas jamais essencial. Essa alma irrequieta, desejante, que os faz ansiar por um jeito de caçar um pedaço de terra, uma casa melhor, um carro usado ou apenas uma esperança agarrada no vento para continuar sonhando. Não é pouco. Aspas. Gente, assim como nós, não importa o lugar que esteja, dona menina, está sempre no vão do Brasil. Diz Danildo da Silva, o ainda tem. Mamédio Chagas de Oliveira, de 66 anos, é pouco estudado, mas conhece as contas que lhe convém. É requeiro, chafurda na lama e na pirâmide social do garimpo. Pega a bateia e vai peneirando com delicadeza para ver se o cascalho ainda fagulha onde outros já desistiram. Aspas. Dona, eu peguei 4 gramas de ouro num dia e 5 no outro. Em 2 dias ganhei o que faço num mês vendendo tapetes pelas ruas de Manaus. É simples. Se eu tivesse uma vida boa, não estava aqui enterrado na lama. Na cama do hospital de Apuí, encontra-se um caboclo por nome Elias Simão, de 44 anos sofridos. Foram somente 2 semanas como garimpeiro brabo, como se diz de quem é novato no ramo. O suficiente para sua alma se inflar desse sopro. E o corpo se arruinar de imediato. Acossado por uma pneumonia e uma infecção no intestino. Está arrependido? Ele dá um sorriso manso e afirma. Não, fiquei foi contente. Sabe, senhora, desde criança só conheço roça. Até meu berço foi roça. Café, arroz, feijão, milho, galinha e porco. Se não fosse o garimpo, até meu caixão ia ser roça. Lá eu conheci uma coisa nova. Eu vou voltar para a roça, mas agora eu tenho em mim essa aventura. Bate orgulhoso no bolso traseiro da calça com a mão que não está presa ao soro. Uma parte das 15 gramas que eu peguei está aqui no meu bolso. Sobre um tronco de árvore de morte recente, o cheiro de fezes humanas empesteando o ar, o garoto abre bem a boca a modo de apresentação. O seu é um dos poucos sorrisos que fazem por merecer o adjetivo de brilhante. Ele tem 5 diamantes incrustados na dentadura estragada. Conta. Trouxe do garimpo do Roosevelt, da terra dos cintas largas, diz Daniel Guilhermino da Silva. Não tem nem R$30 no bolso, muito menos 30 gramas de ouro. Mas a bordo daquele corpo de pobre já viajou um trecho do mapa. Na boca carrega não só todo o seu patrimônio, mas também sua síntese. Aspas. Eu adoro essa lama, esse piseiro, essa multidão. Não é gostoso? E se vai. E mais um trechinho. Seria simples olhar para esse mundo distante demais das capitais como se fosse uma terra de bestas feras que ignoram os apelos de ambientalistas estudados para se entregar aos instintos mais baixos. A vida sempre fica mais fácil quando reduzida a um ponto de vista que nos coloca como civilizados, em contraposição ao outro, sempre feio, sujo, malvado e ignorante. Os olhos febris dos garimpeiros nos apontam outros caminhos de acesso a seus corações indomáveis.
Eles sabem que no pedaço mais rico, mais branco e mais ao sul do Brasil, são chamados de bandidos. São eles que levam doenças e armas a índios, são também eles que são massacrados por índios. Nas muitas guerras de miseráveis travadas em solo brasileiro, os garimpeiros com frequência estão nelas. E o irônico dessas batalhas é que sempre se conhece o final. Os dois lados perdem na arena, porque o terceiro, que não sua nem sangra, vence nos camarotes. Aspas, de novo essa frase, que eu acho que é uma síntese. Gente como nós, não importa o lugar, está sempre no vão do Brasil. Nas profundezas dos olhos garimpeiros há uma tristeza funda, um sofrimento que passou da conta do tanto de pátria que escorregou por seus pés. A febre do ouro que incendeia a superfície os mantém vivos. Pelas esburacadas estradas do norte do país, alugando corpo por dia para roçar juquira, há uma horda de farrapos humanos com o corpo curvado por uma canga invisível, mas nem por isso menos real, e com os olhos baços de boi. O garimpeiro é o brasileiro pobre que se recusou a desistir. Quem diz que são bestas não entendeu nada. É esse olhar de fera que os mantém homens. Eu vou acelerar aqui e falar rapidamente só de mais 2 estereótipos do senso comum. O grileiro também é um clássico. Neste caso, as pessoas compreendem que o grileiro é a pessoa que se apropria de grandes áreas públicas na Amazônia, áreas de floresta e terra indígena, quilombola extrativista. À força e com títulos falsos. A armadilha aqui é que raramente se faz a ligação entre os testas de ferro que estão dando a cara na Amazônia, com seus jagunços, e os verdadeiros grileiros que mantêm sua imagem refinada no Centro-Sul. Assim, em geral, quando alguém fala em grileiros por aqui, o que vem na cabeça são os feios, sujos e malvados de lá. Mas o fato é que boa parte dos grileiros vive aqui. E os de lá são seus empregados. Quando alguém vai preso, são os de lá. Eu vou ler um trecho de uma matéria que eu fiz em 2012 em que falo sobre um desses grileiros. Um exemplo de homem amazônico é Silvio Torquato Junqueira, apesar de, segundo ele, não botar os sapatos em sua fazenda dentro da Floresta Nacional do Trairão desde 2006. Homem de fala mansa da região de Ribeirão Preto, criador de gado e admirador de gatos, também já viveu em Brasília quando foi diretor de operações da Companhia Nacional de Abastecimento, nos anos 90. Tudo indica que não gostava muito dos finais de semana na capital federal, já que teve problemas com o Tribunal de Contas da União, porque a maioria de suas viagens de trabalho coincidia com os finais de semana e tinham como destino sua querida Ribeirão Preto. A Fazenda Santa Cecília é e não é de Silvio Torquato Junqueira. Essa versão quase hamletiana é muito comum na Amazônia. São milhares de hectares em nome de mais de 2 dezenas de, aspas, familiares e amigos de Junqueira, mas nem mesmo um único hectare em seu próprio nome. Toda a área fica inteiramente dentro da Floresta Nacional do Trairão. Apesar de ter se tornado uma unidade de conservação, a Fazenda Santa Cecília continua lá, sem ser incomodada. É complicado. O próprio Junqueira explica melhor, aspas. Eu não sou proprietário, eu simplesmente estava tomando conta de lotes de pessoas que tinham se instalado por lá em 99, 2000. Fomos por causa da pecuária. Aí descobrimos que a madeira podia ser algo bom. Tentamos fazer plano de manejo, mas o IBAMA engavetou o projeto. Depois disse que precisava do título da terra. Eu fui ao INCRA pedir para me dar o título ou certidão de posse, mas o INCRA disse que não ia dar. Então não consegui licença e ficou tudo parado. Fiquei num limbo e, de repente, em 2006, veio o decreto do presidente declarando a área como Floresta Nacional do Trairão. Imediatamente, paramos tudo e ficou lá uma pessoa, o seu Jordão, tomando conta desses lotes. Estamos aguardando os acontecimentos. Como eu tinha feito lá uma casa, alojamento, nós recebemos as ONGs, o pessoal do Instituto Chico Mendes. Quem precisa fazer levantamento de flora e fauna, fica lá. Damos apoio ao pessoal do Chico Mendes, tá certo? Tá tudo à vontade.
Se forem fazer uma licitação na Floresta Nacional do Trairão para exploração de madeira, nossa ideia é nos associarmos a alguém para nos dar apoio, porque eu entendo de pecuária, não de madeira. Mas hoje tem umas empresas internacionais muito boas nessa área. Estamos lá, aguardando os acontecimentos. Se o governo mandar sair de lá, eu saio. Além de a fazenda Grilada estar numa área de conservação, há um intenso roubo de madeira IP em seu interior. A estrada usada para o transporte das toras corta a fazenda Santa Cecília e passa a poucos metros da porta da sede. A fazenda Santa Cecília tem status especial na grilagem da região. É a citricultura humana mais chique entre as bacias do Xingu e Tapajós, devido ao pedigree de seus laranjas. A maioria, se não todos, do estado de São Paulo, com ampla circulação em colunas sociais. Marcos de Oliveira Germano, por exemplo, é campeão pré-sênior scratch de golfe do IP Golf Clube de Ribeirão Preto. Aspas dele. Desde que mataram a Dorothy Stang, eu não tenho mais nada a ver com isso. A ideia era fazer uma posse. Desde Pedro Álvares Cabral, você demarcava, fazia uma casinha, plantava uma roça e cumpria as normas do INCRA para regulamentar. Mas decretaram floresta e não fui mais lá. No INCRA, o processo em que Germano reivindica a posse da terra continua em tramitação. Outra que chama atenção como laranja é Ana Cecília Junqueira. Filha de Silvio Junqueira, ela é atriz e organizadora de uma festa hypada de São Paulo chamada Gambiarra. Ela explica, aspas, meu pai formou esse condomínio há um tempo e deu para a gente, de presente. Ele disse que iria colocar em nosso nome para o caso de um dia falecer, porque seria nosso de qualquer jeito. Mas está tudo certinho dentro da lei. No Laranjal dos Junqueiras, a gente com MBA pela London Business School, aficionados de Billie Holiday e Nora Jones, a quem toca bateria e pratica windsurf, outros fazem equitação. Parece difícil unir a fina flor da elite paulista com a fina flor da pistolagem, representada por Augustinho, Netão e Nego Ruperto, que são nomes de pistoleiros que eu cito na reportagem. Parece difícil unir gente que chama a grilagem de condomínio e gente que semeia cadáveres no meio da rua. É quase irresistível imaginar um encontro. Mas, de fato, se encontram. E é só ligando os pontos que é possível compreender a Amazônia e o Brasil. Quem quiser ler essa reportagem, é só buscar no Google. Foi publicada na coluna que eu tinha no site da época e se chama Amazônia segundo um morto e um fugitivo. O que é importante saber é que minha reportagem foi publicada em janeiro de 2012. E o Silvio Torquato Junqueira, que é uma figura tradicional de Ribeirão Preto, afirma: se o governo mandar sair de lá, eu saio. Sua fazenda, por onde passam milhares de toras de IP, fica dentro de uma unidade de conservação e o governo até hoje não o mandou sair. Já quando se trata de explodir dragas de garimpo e colocar força nacional para reprimir índios, quilombolas e beiradeiros, o governo tem agido com bastante presteza. Será que essa diferença de tratamento não deveria chamar a atenção da imprensa? Um dos raros grileiros que se tornou conhecido, inclusive internacionalmente, foi Cecílio do Rego Almeida. Ele grilou uma área quase equivalente à soma dos territórios da Bélgica e da Holanda juntos, na Terra do Meio, no Pará, nos anos 90. A chamada Ceciliolândia. Incluía terras públicas, território indígena e até um assentamento do INCRA. Para ter uma ideia da estirpe dessa figura, ele chamava publicamente Marina Silva de uma indiazinha totalmente analfabeta e doente. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, como um bicho que é viado. E se referiu a Chico Mendes como esse seringueiro que se fudeu. Era chamado Dom Titílio, por motivos óbvios. O que aconteceu com ele? Nada. Viveu sem ser incomodado em sua mansão em Curitiba, no Paraná, até a sua morte em 2008. Está prestes a virar nome de um trecho da BR-277, localizado entre as cidades de Paranaguá e Curitiba, um dos principais da região sul do país, por um projeto de lei do deputado André Vargas, do PT, que foi aprovado em todas as comissões por onde passou. A justificativa do projeto, aspas.
A denominação que se pretende conferir ao trecho citado é uma justa homenagem ao senhor Cecílio do Rego Almeida, empresário fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo C.R. Almeida, que reúne mais de 30 empresas e atua nas áreas de construção pesada, concessão de rodovias e logística de transporte, química e explosivos. E finaliza, aspas, seu trabalho foi perseverante em seu objetivo e agora, após a sua morte, este benemérito cidadão poderá receber a merecida homenagem. Pronto. Cecílio do Rego Almeida não é mais um dos maiores grileiros da história da Amazônia brasileira, mas um benemérito cidadão do Centro-Sul. Isso eu chamo de lavagem de biografia. Eu vou falar ainda de um último estereótipo, que é o das putas. Há uma carga moral tão forte, arraigada, histórica sobre as putas, na medida em que até parte das feministas não consegue olhar para elas, a não ser como vítimas, que se torna impossível compreender o papel das prostitutas na construção do país. E aqui é importante deixar claro que eu estou falando das mulheres que escolhem ser prostitutas. Como as próprias prostitutas dizem, não existe prostituição infantil. Se é infantil, não é prostituição, é crime. Assim como se é trabalho escravo, crime e não prostituição. Quando se bota tudo no mesmo lugar, acaba se criminalizando toda a prostituição, o que só contribui para que as prostitutas continuem estigmatizadas e, portanto, sem acesso a direitos básicos, expostas a todo tipo de violência. Elas pagam caro, muito caro mesmo, pela dificuldade da nossa sociedade com o sexo e com o feminino. Há que se entender o que é ser prostituta não só para cada mulher que escolhe ser prostituta, já que não há dois sentidos iguais, mas também é preciso entender o que é ser prostituta no espaço público, nas diferentes regiões do país. Na Amazônia, ser prostituta é diferente do que ser prostituta na Vila Mimosa, por exemplo, aqui no Rio ou em São Paulo. A começar por um dos termos muito reveladores usados para denominar a prostituta na Amazônia. Mulher livre. Há várias formas de entendê-lo. Uma delas é que se existe uma mulher livre, é porque existe uma outra que é presa. E as presas, para ela, são as casadas, que ficariam sob o jugo do marido, não raro violento. Às vezes, conforme o lugar, mulher livre é um termo também usado para designar mulher solteira, prostituta ou não. As prostitutas são as primeiras a chegar aos grandes projetos amazônicos e também às fofocas de garimpo. Muitas vezes elas chegam antes que os próprios garimpeiros e trabalhadores. Aqui vou mostrar. Essa aqui é a Lourdes Barreto, eu viajei com ela no começo dos anos 2000 pelos garimpos. Ela é uma prostituta histórica. Aos 57 anos, quando eu viajei com ela, ela se orgulhava de ter levado para a cama o equivalente a um município de porte médio. A Lourdes, ela dizia o seguinte: prefiro ser puta a ser santa. Gosto de homem, de sexo e de ouro. Se nascesse de novo, seria puta. Ela foi uma das primeiras a vencer o cerco e invadir Serra Pelada. Fez fortuna na construção da hidrelétrica de Tucuruí, abordou navios no Atlântico e levou alegria a presídios e leprosários. Lá tinha um dia da semana que ela atendia leprosos e presidiários. Ela tem 4 filhos, foi candidata, virou política, enfim. Uma figura muito respeitável, mesmo. Lourdes esteve em todas as grandes obras, não só da Amazônia, mas do Brasil, da segunda metade do século XX. Mas seu papel na organização desses vários mundos e as intricadas relações em torno dele não são contadas por conta da dificuldade com a questão da prostituição. É como se o fato de ser prostituta explicasse tudo. Já dissesse tudo o que essas mulheres são ou deixam de ser. Só que essa carga moral é encobridora. Ela silencia todos os outros sentidos. E assim, deixamos de documentar uma protagonista fundamental da história do país.
Nos garimpos de Baixão, que são os garimpos de terra, elas são putas, cozinheiras e vendedoras de bugigangas, tipo lingerie, perfume, esmalte, cigarros, bens industrializados. Muitas cumprem essas 3 tarefas simultaneamente. Assim como uma mulher pode cobrar 10 gramas de ouro de um dragueiro no rio para passar a noite com ele e seguir com as outras tarefas da sua vida. Ela dá quando precisa de dinheiro, ou está afim, mas isso não é decodificado pela comunidade como algo, aspas, imoral, a ponto dela ser tratada de forma diferente ou marginalizada da vida comunitária. Está ganhando a vida, entre outros trabalhos, também a esse. Vou mostrar. Essa é a Elisângela, da esquerda, e a Dora, da Eldorado do Juma. As duas têm vários filhos e elas faziam os 3, vendiam coisas, eram cozinheiras e eram prostitutas ao mesmo tempo. A Dora dizia, ela trouxe várias camisinhas para vender, era o principal negócio que ela vendia, e ela, as piratas ela vendia para os outros, as boas ela usava ela. E aí, com o tempo, elas chegam, né, e aí, em geral, com o tempo, elas acham um homem que elas fazem um acerto, que elas fazem um tipo de matrimônio temporário, quer dizer, elas ficam mulheres de um homem só durante aquele tempo no garimpo, porque o cara está no garimpo e ele paga para elas e sustenta os seus filhos que ficam na cidade. A próxima. Essa é a Maria da Cruz, eu acompanhei ela numa viagem no garimpo do Creporizão, no Pará, que todas elas estavam indo de barco até o garimpo. A Maria da Cruz, essa aqui, era a mais velha delas, e o amuleto da sorte dela, que anda pendurado com ela, são os dentes de leite dos filhos. Eu quis falar sobre as putas porque se fala muito sobre putas e se diz muito pouco. Porque o discurso reproduzido é sempre o mesmo, alternando entre a vítima da sociedade e a algoz das famílias. Essas são narrativas pobres, que deixam de fora uma gama de nuances e de relações interessantíssimas, empobrecendo a documentação da história. E o pior, raramente reconhecendo e documentando o papel das prostitutas na formação e na construção do Brasil. Pode passar. Eu vou contar rapidamente. Esse aqui, a gente chega à terceira parte da palestra e última. Esse aqui chama Herculano Porto. O Herculano Porto, ele vive na Terra do Meio, que em 2004 ainda fazia parte da Ceciliolândia. E ele era o único numa comunidade de 200 pessoas que tinha documento. O único, portanto, que existia. Toda a comunidade era analfabeta, nenhuma tinha documento, nenhuma tinha votado. Eles vivem na Terra do Meio, são descendentes de seringueiros, que quando o preço da borracha caiu, o ciclo da borracha acabou, eles foram jogados à sua própria sorte. Os pais, os avós foram trazidos do Nordeste e eles ficaram na floresta, se tornaram extrativistas beradeiros. Em 2004, eles estavam completamente ameaçados pela grilagem que tinha chegado até lá. Essa é uma região muito distante. Então, botavam fogo nas suas casas, os pistoleiros passavam de rabeta, que é um barco com motor mais lento que a voadeira, cheio de armas. E os grileiros mandavam queimar os seus castanhais. Um castanhal, para eles, é algo quase como o seu próprio corpo. É muito que dura gerações. É muito duro ter seu castanhal destruído. E eu acompanhei o Herculano numa viagem, que é uma viagem épica. O Herculano, assim, tem esses olhos de gato, mas ele tem um corpinho de passarinho e ele é muito quieto. E como ele era o único que tinha identidade, ele foi escolhido pela comunidade para contar para o Brasil oficial, que os desconhecia, que eles existiam e que eles queriam viver. Então, Herculano pegou a canoa dele, remou por um dia, foi até a boca do riozinho do Anfrísio, e ali pegou um outro barco e fez uma saga para ir até Altamira. E então a Pastoral da Terra fez um documento reivindicando, contando o que estava acontecendo.
e ele fez o caminho de volta. São 328 quilômetros de rio, 7 dias na seca, né, vencendo corredores, tem que içar o barco para depois continuar. E ele voltou, eu acompanhei essa viagem dele, ele voltou com o documento para eles todos botarem o dedo e 2 bolas de futebol. Era 7 de setembro de 2004. Depois, essa é uma longa história que eu já publiquei, vocês podem procurar se quiserem saber. Eles conseguiram que se transformasse numa reserva extrativista. Mas eu contei essa história, como eu disse, para tocar no ponto que eu acho que é o mais importante dessa palestra, que é a questão da oralidade. Isso é muito importante que a gente perceba. Quando se trata da Amazônia, especialmente dos povos da floresta, nós estamos nos referindo a povos e pessoas que, em sua maioria, não registram a sua experiência pela palavra escrita. Sua narrativa e a transmissão de conhecimento é pela oralidade. Não só os povos indígenas, mas também os quilombolas, os beradeiros ou ribeirinhos. Só que, na nossa sociedade, a transmissão oral é desvalorizada como registro histórico. É decodificada como pouco confiável. O que vale é o que está escrito e assinado em papel. Essa é uma enorme violência contra esses povos que registram sua experiência de outro modo. Parte deles porque são analfabetos, como no caso dos beradeiros e quilombolas. Parte porque a narrativa oral é a forma de transmissão de conhecimento e de registro da experiência há séculos, e com grande prestígio em suas sociedades, como no caso dos povos indígenas. Essa violência não é um acaso. Historicamente, no Brasil, a escrita, restrita à elite, foi um instrumento estratégico de perpetuação do poder e de reprodução de privilégios. Na ocupação predatória da Amazônia, seja pelo Estado, seja pela iniciativa privada, foi e continua sendo um enorme instrumento de dominação e de expulsão. Como indígenas, quilombolas e ribeirinhos podem provar que vivem há séculos naquelas terras se não têm documentos? Se muitas vezes nem mesmo têm documentos sobre a sua própria existência, que dirá sobre a existência daquela terra, sobre sua existência naquela terra? Contrapõe-se, então, títulos falsos de terra, mas documentos escritos, ao registro oral daquelas comunidades, registro oral que dá conta das gerações que lá viveram e construíram sua experiência. Só que, convenientemente, esse registro oral não vale nada para um mundo que os usurpa e cobiça suas terras. Porque o Estado e as instituições exigem papel, exigem documento escrito, exigem palavra escrita. Quem detém o poder decidiu que só vale documento escrito, marginalizando toda uma experiência histórica e cultural diversa de transmissão da trajetória humana. Assim, muitas e muitas vezes, os títulos falsos dos grileiros valeram e valem mais do que a palavra verdadeira que dá conta de séculos de ocupação de terra, que dá conta e conta nascimentos, mortes, amores, sonhos, medicina, tecnologia, mitos. Compreender isso é fundamental para compreender os conflitos na Amazônia, especialmente para compreender o papel do repórter nas narrativas de conflito. Vocês se dão conta da nossa imensa responsabilidade? O jornalismo ainda é a narrativa hegemônica sobre a sua época. Documentamos a história do hoje, somos os historiadores do cotidiano. Somos nós que, pela reportagem, temos o dever de transformar essa enorme riqueza oral em palavra escrita. Somos nós que podemos, ao documentar a história em movimento, transformar documento oral em documento escrito. Nesse gesto, somos ponte entre mundos. Mas para estarmos à altura dessa tarefa, nós precisamos fazer o movimento essencial da reportagem, de que eu falava no início dessa palestra. Nos desabitarmos por um momento para sermos habitados pelo mundo que é o outro. Pela escuta profunda, nosso principal instrumento de trabalho, acolher a linguagem que é o outro,
Suas palavras, seus ritmos, seus gestos, sua relação com a terra e a natureza, sua visão de mundo. Sem essa escuta e sem essa entrega, trairemos a memória de pessoas e de povos. Cometeremos um crime pelo qual raramente ou mesmo nunca somos punidos. Porque ao levar a oralidade para a escrita, nos tornamos construtores de memórias. Memórias do outro, de outros. Pessoalmente, eu acho que não há nada mais fascinante numa vida humana do que ser repórter, documentador da história em movimento e ponte entre mundos. Mas quando nos contentamos em produzir e reproduzir estereótipos, reproduzir aspas obtidas por telefone ou reproduzir releases oficiais, esvaziamos nossa grandeza. Traímos a sociedade, assim como a história, e nos reduzimos a reprodutores de violência. Não há nada mais triste do que um repórter que, em vez de decifrador de mundos, se transforma em reprodutor de violência. E é isso que, infelizmente, muitos de nós têm sido ontem e também hoje. Era isso. Muito obrigada.